Bom dia, sou o professor Arnaldo Pires. Vou apresentar Teoria do Conhecimento, Problema do Conhecimento, Método Socrático, Ironia e Maiêutica. Lembrando que Teoria do Conhecimento é uma área da filosofia que busca compreender a natureza do conhecimento. E nessa exposição, nós vamos conhecer um pouco da história de Sócrates e também sobre compreender o método socrático, ironia e maiêutica. Sócrates, ao longo da história da filosofia, ele é conhecido, por duas frases muito famosas que a gente sempre se depara com elas por aí. Só sei que nada sei e conhece-te a ti mesmo. Sócrates viveu por volta do ano 470 a.C., na cidade de Atenas, na Grécia. Pertenceu ao período clássico da filosofia, período clássico que é composto por Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates não deixou nada escrito. Tudo aquilo que nós conhecemos sobre o seu pensamento, sobre a sua filosofia, vem dos escritos de Platão, uma vez que Sócrates era mestre de Platão. Sócrates, ao longo da história da filosofia, ele representa um rompimento com os primeiros filósofos. Os primeiros filósofos, que são chamados filósofos da natureza ou da physis, procuravam compreender os 4 elementos da natureza: a terra, o ar, o fogo e a água. E entre esses filósofos, os que mais se destacaram eram Tales, de Mileto, Heráclito, Parmênides, também o Pitágoras. E Sócrates representa um rompimento com esses filósofos porque Sócrates não está preocupado em querer compreender os elementos da natureza, a origem do cosmos, mas sim apresentar uma filosofia que coloque no centro do debate o homem. Sócrates foi filho do escultor Sofronisco, da parteira Fenarete, gostava de meditar, fazer suas meditações, suas reflexões solitário. Quando não estava nessa prática da meditação solitário, ele estava conversando com os seus discípulos, ajudando-os a construir um conhecimento racional através das perguntas e respostas. Na época de Sócrates, os filósofos que mais se destacaram eram os sofistas. Os sofistas, eles não ensinavam uma filosofia ou um conhecimento racional, mas sim eles ensinavam os alunos a ter uma boa oratória, uma boa retórica, a arte de convencer. E eles cobravam por esses ensinamentos. E para eles, os sofistas, a verdade era muito relativa. O mais importante era a pessoa ter uma capacidade de argumentar, de convencer. Uma vez que a cidade da Grécia ela estava se expandindo, crescendo politicamente, então os sofistas perceberam uma oportunidade de dar a sua contribuição na sociedade, então formavam os jovens nessa arte da retórica, do convencimento para o ingresso deles na política. E também cobravam por esses ensinamentos. Então, para eles, a verdade ela é relativa, depende do seu poder de convencimento. Sócrates, não contente com essa filosofia praticada pelos sofistas, ele propõe o método socrático, ironia e maiêutica. Então, esse método apresentado por Sócrates, ele tem 2 partes. A primeira é a ironia e a segunda é a maiêutica. O que é a ironia? Não é um sentido de ridicularizar o seu aluno, o seu interlocutor. Não era isso que Sócrates praticava, mas ele aproximava do aluno, fazia uma pergunta, fingindo desconhecer aquele assunto. E, através da resposta do seu aluno, ele ia fazendo outros questionamentos. Por exemplo, ele chegava ao seu aluno e perguntava: o que é a política? Sócrates sabia o que era a política, mas ele fingia não saber nada sobre a política. Então o seu aluno respondia: a política é a arte de governar. Em cima dessa resposta, Sócrates
fazia outros questionamentos. E assim ia prolongando essa conversa. No avanço dessa conversa, o aluno ia perceber que criou uma nova ideia sobre política produzida através dessas perguntas e respostas. Então, essa nova ideia que o aluno adquiriu nessa conversa é chamada de maêutica, ou seja, uma nova ideia. Maêutica é isso, é produzir uma nova ideia. E se nós traduzirmos maêutica do grego, nós vamos ver que significa parteira. A tradução é parteira, aquela que ajuda a dar à luz. Então Sócrates, ele ajudava os seus alunos a dar uma nova ideia sobre aquilo que era perguntado, né? Ou seja, ajudava a produzir um novo conhecimento, nesse caso, sobre a política. Então, a frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, ela é fruto da maêutica, onde se busca um conhecimento sobre o mundo, né, sobre a verdade, sobre a realidade que nos cerca. Mas ao longo da vida de Sócrates, nesse desejo de levar os jovens a pensar por si mesmo, através das perguntas e respostas, Sócrates foi acusado de perverter a juventude, de não respeitar os deuses da cidade, porque Sócrates não concordava e era crítico às narrativas míticas dos poetas, ou seja, aquelas narrativas de conhecimento prontos, né, sem questionamentos, para explicar a realidade e os acontecimentos. Então, Sócrates, para Sócrates, o conhecimento é o ponto de partida para uma vida equilibrada, porque na medida que nós, na visão de Sócrates, na medida que nós temos o conhecimento, nós agimos corretamente, fugindo dos erros, das ignorâncias e procurando ter maior acertos na nossa vida. Então, o método apresentado por Sócrates nessa pergunta e resposta, ou perguntas e respostas, leva a pessoa a produzir um novo conhecimento. E esse conhecimento é um conhecimento racional, um conhecimento crítico, que leva a interpretar a realidade. Então, ou seja, não aceitar as coisas prontas, né, o conhecimento pronto, mas questioná-lo. E através desse questionamento é que nós vamos, né, produzir um conhecimento racional, um conhecimento que nos ajuda a interpretar a realidade e tudo aquilo que nos cerca. Então, ao longo, né, da história da filosofia, do processo socrático, ou da filosofia de Sócrates, não tinha outra finalidade a não ser levar a pessoa a pensar corretamente, ou seja, interpretar a realidade, mas de uma maneira crítica, e através dessa crítica construir um conhecimento que permita a pessoa a ver a vida além daquilo que é apresentado para nós. Fico por aqui, desejo a todos, né, até uma próxima oportunidade.